Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 15 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que bom que estamos mais uma vez priorizando a palavra de Deus. E já quero te convidar para curtir esse vídeo, isso mesmo, compartilhar com alguém, lá nos grupos que você faz parte, convide mais alguém para fazer parte desse time de evangelistas, de missionários que junto comigo ajudam a propagar a palavra de Deus, tornam possível a leitura da Bíblia em um ano, isso mesmo, né? Estamos em novembro, estamos aqui em Atos e vamos chegar até Apocalipse. E se você nunca fez essa trajetória, eu quero te convidar, né? Para iniciar essa trajetória hoje e quando nós iniciarmos o ano, você embarca conosco, já vai estar treinado para ler a Bíblia em um ano. É o nosso objetivo, priorizando todos os dias a leitura da palavra de Deus. Então, compartilhe, se inscreve aqui no canal, né? E vamos junto todos os dias. E agora nós vamos falar das controvérsias, é isso mesmo, sobre a circuncisão dos gentios. Então, até agora nós estávamos falando só de glória, não é verdade? Ontem nós finalizamos o capítulo 13, dizendo que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa! Já testemunhamos tanta coisa boa aqui, não é verdade? Pois bem, mas, como toda igreja, temos também problemas aqui na igreja primitiva. No capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Olhe que coisa perigosa que esses irmãos estavam falando, aliando a salvação ao costume judaico. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, levaram até o concílio máximo, né, que ficava em Jerusalém para se discutir essa questão. Essa obrigatoriedade que alguns achavam que deveria haver com todo aquele que aceitasse, né, o evangelho. Todo aquele que quisesse tornar discípulo de Jesus tinha que circuncidar-se. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, primeiro deram aquele panorama geral de como o evangelho estava avançando por todos os lugares. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo que Deus estava fazendo e que fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Em reunião, os apóstolos e os presbíteros foram examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus, que conhece o coração e lhe deu testemunho, concedeu-lhes o Espírito Santo, e eles, como também a nós, nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-lhes pela fé do coração. Agora, pois, porque tem
atentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar. E aí ele fala, né? E nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles que o foram. Então, isso é Pedro dando, né, aqui o parecer dele. Pedro tinha tido recentemente, né, um testemunho de uma conversão e de um batismo coletivo lá na casa de Cornélio. Tá lembrado desse episódio? Pois bem, né? A experiência que ele teve com Deus, nesse momento, ele tem essa fala aqui. E aí vamos ver o parecer de Tiago. E tendo toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentais à minha palavra. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações de ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados com sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que propagam na sinagoga, onde é lido nos dias de sábado. Então, pareceu bem aos apóstolos, então aqui nós vamos ter a decisão. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros e com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé para onde? Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado em pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm expostos a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos importar maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos absteis das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Fizeram uma epístola. O que é uma epístola? Uma carta. Pois bem, o concílio lá em Jerusalém, reunindo, né, todos os apóstolos, presbíteros, né, fizeram esta epístola, esta carta, e mandaram aos irmãos lá das igrejas, né, que estavam ali na Antioquia, né, na Síria, na Sicília, e nesses lugares todos, para que ninguém mais os obrigasse à circuncisão, né? A circuncisão é um ato, né, que deve ser praticado pelo judeu.
pois que é uma tradição judaica. O menino nascido ao 8º dia deve ser circuncidado. Está lá na lei mosaica. Ao gentil não caberia a circuncisão. A salvação não está ligada à circuncisão, como alguns tentavam impor naquela época. E aí, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram-o voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando, pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aí nós vamos ver a segunda viagem missionária, né? Que vai ser enviado, separado para esse momento, Paulo e Barnabé novamente. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades na quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles se passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aqueles que se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, lá atrás, né, nós podemos ver que lá está relatado em Atos, capítulo 13, versículo 13, esse episódio onde João Marcos, né, que tinha ido com Paulo e Barnabé, desanimou no meio do caminho. E aí, ele volta. E aí isso causou assim meio que um constrangimento. Paulo disse: não quero mais ele perto de mim, né? E aqui nós vamos ver que Barnabé quer novamente trazer João Marcos aqui para perto novamente, para caminhar com eles. E aí tem a oposição de Paulo, que disse: não, ele desanimou lá atrás, ele voltou, ele vai trazer problema de novo para nós, né? Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, Barnabé e João Marcos vão para um lado e Paulo e Silas para o outro. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então, você está vendo aqui? Tudo isso aconteceu dentro da igreja. Divergência a respeito de circuncisão, usos e costumes. É pecado, não é pecado? Deve, não deve? Aconteceu lá na igreja primitiva, né? E aqui, desavença, né? Entre aqui os nossos amados missionários, né? Então, tanto é que a palavra diz aqui que tal desavença foi o motivo da separação deles, né? Mas, glória a Deus, foi 2 para um lado, 2 para o outro, e a palavra foi anunciada e pregada, né? Então, a Bíblia nos mostra também, não só tudo aquilo de bom que tinha na igreja primitiva, mas também algumas dificuldades, que é para quê? Para nos ensinar que devemos estar atento. Isso não deve ser algo que nos desmotive na nossa caminhada, porque aonde tem ser humano, ali é passível de todas as coisas acontecerem, né? E mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, nós vemos alguns fatos narrados aqui, né? Que mostra a humanidade da igreja primitiva. E aí Paulo chega consigo a Timóteo. Chegou também Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai de Timóteo era grego. Dele dava-se bom testemunho, os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. Por quê? Porque a mãe de Timóteo era judia, né? Apesar dele ter o pai grego. Então, para evitar falatório, já que ele tinha sangue judeu,
Paulo resolveu, né, que Timóteo deveria sim passar pela circuncisão. Ao passar pelas cidades, entregavam para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentava o número. E aí, percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de fronte à Mícia, tentava ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio Pedro uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. E aí, tendo, pois, navegado de Troade, seguiram em direitura a Samatrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito, e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali tinha reunido, né? Então, as mulheres iam para o rio, né? E ali fizeram um lugar de encontro, um lugar de adoração, uma célula, um encontro de pessoas, né? E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira era um local de bastante destaque. Essa mulher Lídia, ela era vendedora de púrpura. Temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, Lídia, ela era uma mulher de negócios, né? E um negócio muito rentável era esse negócio de Lídia, né? Então, ela ia para este lugar, né? Onde as mulheres se reuniam, e ali ela ouviu atentamente a mensagem de Paulo e deu ouvido. A palavra diz que ela foi batizada, e depois que ela foi batizada, ela e toda a sua casa rogou, dizendo: se julgais eu ser fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E os constrangeu a isso. Então, olha que lindo, né? A casa de Lídia, aquela próspera empresária, vendedora de púrpura, hospedou a Paulo, né? Depois que a sua casa conheceu ao evangelho. Aconteceu que, indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Isto ela repetia por muitos dias. Isso terminou incomodando Paulo, porque Paulo aqui diz que, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturba-nos a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com vara. Isso mesmo. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando que o carcereiro os guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha a situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha que lição esses homens nos dão. Estavam açoitados, ou seja, apanharam. E o texto fala que despira as vestes dele, ou seja, né, devia ter vergão no corpo inteiro da surra que eles levaram. Então deviam estar ardendo com sangramento no corpo devido a esses açoites e estavam num cárcere interior, os pés amarrados no tronco. Olha a situação de Paulo e Silas. E à meia-noite, olha só, esses homens estavam louvando e orando ao Senhor. Como eles nos ensinam, não é? A circunstância não deve nos parar. A circunstância não deve parar a nossa adoração e a nossa oração. E é assim que vencemos as circunstâncias. Olha aqui, de repente, sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se a cadeia. Não foi só deles, não, foram de todos. E aí, nós podemos ver que o carcereiro despertou do sono com tudo isso e viu as portas abertas do cárcere, e aí pegou a espada, né, para se suicidar, achando que todo mundo tinha fugido da prisão. Mas Paulo bradou em voz alta: não te faça nenhum mal, nem porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa, né? Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado com toda a sua casa. Então, levando-o para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que eles fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ser havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere. Tendo nós, cidadão romano, queremos agora às ocultas nos lançar fora? Não será assim. Pelo contrário, venha eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. E os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E quando souberam que se tratava de cidadão romano, eles ficaram com temor. Então foram ter com ele e lhe pediram desculpa. E, relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se à casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, sim, Pai, aprendermos com os nossos irmãos. Em tempo e fora de tempo, queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos estar junto a Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam sempre no Senhor e da nossa boca saiam sempre louvor de adoração a Ti. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.